Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que você e toda a sua família estejam muito bem. Na nossa aula de hoje, iremos estudar um texto que encontra-se na carta ou livro aos Hebreus, mais especificamente no capítulo 10, no versículo 38. Por favor, tome sua Bíblia ou acesse o smartphone. Enquanto isso, vamos orar para que Deus possa nos conduzir em mais esse estudo. Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra. Abre nosso entendimento para que ela continue sendo viva e eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante. Ela é tão interessante que até a autoria dela é anônima, né? A tradição acredita que a autoria é do apóstolo Paulo, outros do evangelista Dr. Lucas, né? Outros ainda de Barnabé de Chipre. Mas a lista é grande e, em que pese não termos essa questão da autoria fechada, o mais importante é o conteúdo e a mensagem dela. A mensagem é que demonstra a superioridade de Cristo e a superioridade do Filho de Deus. Logo no primeiro capítulo, isso deixa muito claro. Porque naquele contexto em que foi escrita a carta, o povo de Deus passava por muitas perseguições, por grandes adversidades. E também estavam distanciados uns dos outros. Alguns até distantes em prisões. E foi o caso do próprio Timóteo, né, que havia sido preso também. No capítulo 13, versículo 23, destaca isso. A situação era tão difícil que no capítulo 10, no versículo 25, o autor registra que alguns já tinham até perdido o costume de se reunir como igreja. Era um contexto de extrema adversidade. E nesse sentido, esta mesma mensagem dessa carta continua extremamente relevante e atual para nós hoje, para nossas vidas, em que estamos vivendo distanciados, né? Distantes da família fisicamente, dos irmãos, dos amigos e distantes do convívio natural com a igreja do Senhor. Porém, apesar dessa diversidade que passamos, a palavra de Deus nos pede algo que está justamente aqui, nesse texto, objeto do nosso estudo de hoje, que inclusive deixa claro qual é a grande preocupação do autor naquele tempo, como também deve ser a nossa preocupação neste momento que estamos vivendo, que é o não retroceder em nossa fé. Ao longo da carta, o autor constrói uma série de advertências, né, para que a fé em Cristo Jesus se mantivesse viva. Podemos perceber isso em alguns textos que eu separei, que vamos dar uma verificada aqui nesse estudo. No capítulo 2, no versículo 1, o autor diz: por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas pelo ouvir através ou pela palavra de Deus, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? No capítulo 10, no versículo 17. No capítulo 3 da carta aos Hebreus, no versículo 7, o autor também destaca o seguinte, ele diz: assim como diz o Espírito de Deus, hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de quem? A voz de Deus, não endureçam o coração. Parece que aqui o autor está tentando dizer que mesmo em situação adversa, Deus continua falando. E importa que nós não endurecemos, né? Ou endureçamos o nosso coração. Já no capítulo 12, no versículo 25, ele exclama e diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que o advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Essas observações ficam evidentes e ficam muito clara a preocupação do autor de como estava a fé dos irmãos naquela época. E pode se aplicar também a este momento que estamos vivendo. Você sabia que nos estudos desses últimos dias, há pouco tempo, foi comprovado
que algumas pessoas chegam a tocar no celular por cerca de até 2.000 vezes por dia? Pasme. Pois é. Aqui cabe uma pergunta para nós. De que forma temos utilizado os nossos celulares em nossos dias? Será que ele tem sido um instrumento de bênção e de edificação para nossas vidas? É algo que nós precisamos pensar. O autor da carta, no capítulo 10, no versículo 35, ele nos convida a tomarmos uma decisão. Ele diz: haja o que houver, não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor. Ela será ricamente recompensada. E por que esta palavra nos pede isso? A resposta está exatamente no verso que estamos estudando hoje, no capítulo 10, no versículo 38, que diz: porque aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Devemos notar que o texto não está tratando de qualquer justo, senão aquele a quem Deus justificou pela fé. E a fé não é qualquer fé, senão a fé em Jesus, o Cristo de Deus. E o retroceder, na língua original grega, o autor se refere a se retirar ou voltar atrás. Ao que procede assim, o texto diz que Deus, em sua alma, em sua psique, no seu lugar dos sentimentos, no lugar das emoções, nas entranhas de Deus, ele não se agrada com aquele que retrocede. Portanto, não devemos retroceder na nossa fé. Pelo contrário, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está no capítulo 11, no versículo 6. Pois foi assim que os que entraram na galeria dos exemplos da fé, eles procederam dessa forma. Eles não retrocederam. E pela fé, eles foram aprovados. Da fraqueza, tiraram força. Receberam bons testemunhos. Salvaram sua família. Pela fé, eles receberam promessas. Escaparam da morte. Alguns até nem experimentaram a morte. Todos esses exemplos estão no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Para finalizar, se ainda não restar em nosso coração nada do que estudamos hoje, ao menos devemos lembrar que está escrito no capítulo 13, no versículo 5, que Jesus nunca nos deixará e também nunca nos abandonará. E por que o Senhor diz isso? Porque no versículo 18 desse mesmo capítulo, Jesus, ele assevera, deixa registrado na sua palavra que ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe e que ele nos permita termos uma outra oportunidade em uma próxima aula. Deus abençoe.